fracasso da justiça social e dos pobres é porque os idealistas, os progressistas, os revolucionários em favor da justiça social, indevidamente chamados de esquerda, fracassaram e continuam fracassando no mundo inteiro. E a indevidamente chamada direita, todas as direitas são uma máfia só, conquistou toda a riqueza, todos os governos e quase todas as religiões. Por quê? Por quê? Porque a direitona se modernizou depois de Lutero e Calvino, depois de Adam Smith e Charles Darwin. Se modernizou com a ciência, a tecnologia pós-industrial, a malandragem financeira, se modernizou com a ética imoral do mais forte, enquanto os lutadores pela justiça social ficaram parados no tempo, na metodologia de análise, na linguagem das propostas de Karl Marx, muito boas para 150 anos atrás. Em maio deste ano, celebram seus 200 anos do nascimento deste gênio judeu, um grande, o maior lutador pela justiça social, que foi o primeiro a enfrentar o Império Judeu Britânico em sua ideologia na ditadura econômica, política e religiosa direitista. Os que enfrentaram esse império só pelas armas fracassaram, como Napoleão, as duas guerras da Alemanha, resultando na ampliação deste império, que ficou sendo judeu anglo-americano. O ideal de justiça social vem desde os profetas da antiguidade, desde Confúcio da China, de Solon de Atenas, de Jesus Cristo, de Maomé, de Lutero, etc., e não só de Karl Marx. Todos enfrentaram os injustos governos e os ricaços de seu tempo. Na luta pela justiça social, Marx inovou, começando por explicar como a sociedade se forma e evolui a partir do processo econômico, das relações de trabalho rural no feudalismo, das relações do trabalho industrial na cidade, deixando claro como a extorsão da mais-valia forma a riqueza de uns poucos e a miséria e a pobreza de muitos, com proposta para mudar isso na sua época, na época de Marx. Mas o mundo mudou muito, deixando Adam Smith para trás, Karl Marx para trás. O eixo do poder econômico mudou, o político e o religioso mudaram. O eixo não é mais a indústria, são as finanças, as máfias bancárias, as bolsas, a especulação pelos rentistas, a abolição do padrão ouro como suporte da moeda, o endividamento público pelos políticos comprados, a enganação religiosa por líderes mercantilistas, tudo amparado e encoberto por avanços científicos e tecnológicos, como a econometria, a informática, os meios de comunicação de massa, o poder econômico, etc. É justo reconhecer e agradecer as contribuições de Adam Smith e Karl Marx, mas é aconselhável que os lutadores pela justiça social, indevidamente chamados de esquerda, se despeçam de Marx e se modernizem na metodologia de análise, na linguagem, nas propostas para os tempos atuais e façam uma boa autocrítica. Porque fixar-se num fundador como a um guru, fixar-se numa época e em suas ideias, seria como criar uma seita. O próprio Marx dizia, se é assim, eu não sou marxista, pois ele propõe a revolução da revolução, o movimento contínuo da transformação e superação social, até mesmo do seu socialismo e comunismo, em que se poderia renovar a luta pela justiça social. Primeiro, na matriz de pensamento, também chamada paradigma mental ou metodologia para entender e explicar a realidade. A física quântica comprovou que o formato ou molde da energia e da matéria da realidade, que vamos chamar de matergia, é de 3 elementos ou 3 forças em porcentagens proporcionais, como no átomo e em cada uma de suas partículas elementares, chamadas quarks. Quarks, pelo Prêmio Nobel de Física Nuclear Murray Gell-Mann.
A trança do movimento evolutivo da matergia, ou o motor da história em zigue-zagues, não é só de duas forças, duas partes, dois sujeitos, mas é de três. Não é uma dialética entre duas forças, mas uma dialética entre três forças, ou trialética sistêmica. Em concordância com isso, as neurociências apresentam o cérebro como um conjunto triuno ou de três forças, com desenvolvimento em 4 ou mais níveis. Um hemisfério esquerdo da racionalidade explicativa, um hemisfério direito da emoção e religiões, e um cerebelo com o corpo caloso, como a parte central do cérebro, que é a do poder e da sobrevivência. Como consequência da diferente estruturação dessas três partes do cérebro em cada pessoa, formam-se basicamente 3 tipos, 3 grupos, 3 gostos e 3 desempenhos comportamentais assim. Quem tiver predomínio da parte central do cérebro vai preferir exercer o poder para conquistar mais meios de sobrevivência, fazer negócios, dominar a economia, as finanças e o mercado, através de sempre mais riqueza. Esse grupo tem o nome de subgrupo oficial, seja na família, na escola, na empresa, na política, na religião. Quem tiver predomínio do hemisfério esquerdo vai preferir a pesquisa, a análise, a crítica, a denúncia das deficiências, artimanhas e abuso do poder e assalto do subgrupo oficial de turno. Tem o nome de subgrupo anti-oficial, seja o adolescente na família, o rebelde na escola, o sindicalista na empresa, o revolucionário na política, o herege e ateu na religião. Quem tiver predomínio do hemisfério direito vai preferir dedicar-se à religião, à arte, à amizade e submissão em busca de boa vida. Tem o nome de subgrupo oscilante, porque quer se dar bem tanto com o subgrupo oficial explorador, como com o subgrupo antioficial agitador, terminando por ser vítima dos dois em qualquer âmbito da vida. Juntando as pessoas nesses 3 blocos comportamentais, temos o desenho das forças sociais que interagem por competição, colaboração ou neutralidade, que chamamos jogo triádico tridimensional, triangular, em lugar de luta de classes. Embora o jogo possa dar-se em 4 ou mais níveis, que seriam as classes ou estratos sociais, é mais apropriado falar primeiro em posicionamento subgrupal e em seguida em qual nível ou classe. Acontece o mesmo com o conceito de direita, centro, esquerda, que só se refere à esfera política. Como o jogo triádico acontece na família, numa tribo e até no céu entre Deus, Lúcifer e os anjos, é mais apropriado substituir o conceito de direita, centro, esquerda pelo conceito de subgrupo oficial, oscilante e antioficial, interagindo em diferentes porcentagens, cada um com seus objetivos. Os 3 processos tricerebrais e seus 3 subgrupos geraram 3 culturas. A cerebral científica e legislativo-política do hemisfério esquerdo. A cerebral emocional e artístico-espiritual do hemisfério direito. E a cultura cerebral prática do poder e capital industrial financeiro da parte central do cérebro, que se tornou a soberana. Isso mostra mais claramente a quem se deve combater. Não é ao capital ou ao capitalismo, mas aos donos do capital, que chamamos subgrupo oficial do poder econômico, que são banqueiros, especuladores, os donos e executivos das grandes empresas, os manipuladores das agências de risco do Império Judeu, anglo-americano e outros candidatos a império. Nunca faltam esses caras. Qualquer análise proposta em linguagem socioeconômica e Estado democrático neoliberal é estratégia dominada pelo império. Há que substituir o Estado da democracia representativa pelo Estado da democracia direta. E há que substituir a antiquada linguagem socioeconômica pela linguagem científica dos 14 setores ou subsistemas da sociedade, apresentados por ordem de nascimento e desenvolvimento de uma pessoa assim. A
pessoa concebida no sistema 1, família. Vem à luz no subsistema 2, saúde. Começa a amamentar-se no subsistema 3, manutenção. Estabelece vínculos afetivos no subsistema 4, lealdade. Começa a brincar, a sorrir no subsistema 5, de lazer. Com mais ou menos 1 ano de idade, ensaia a falar e caminhar no subsistema 6, viário. Logo é encaminhado a um jardim de infância ou escola no sistema 7. Aí impõe-se a mesada e o cofrinho de poupança no subsistema 8, patrimonial. Ao crescer, começa a participar do serviço doméstico do trabalho familiar no subsistema 9, produção. Conforme a religião da família, começa a iniciação religiosa e ao sacramento no subsistema 10, religioso. Aos 18 anos, o rapaz presta serviço militar no subsistema 11, segurança. Aos 18 anos também pode votar no subsistema 12, político, agora até os 16 anos. Com a maioridade, aos 21 anos, se torna sujeito de deveres e direitos plenos no subsistema 13, jurídico. Daí em diante, se esforça para progredir, avançar, ter um lugar ao sol, conquistar méritos e fama nos subsistemas anteriores pelo sistema 14, que é o mérito e ranking. Essas são as novas ferramentas culturais para entender e explicar melhor a evolução das sociedades e suas instituições. Mas não basta interpretar o mundo, o que importa é transformá-lo. Já se sabe quem disse isso. Remendar ou reformar é possível, mas só até o ponto em que não se venha a restringir ou diminuir os privilégios do alto oficialismo econômico, político e religioso. A história mostra que só é possível transformar depois da conquista do poder e eliminação dos 3 oficialismos máximos, como na Grande Revolução Francesa. Esta revolução já não será só do proletariado, será de todas as vítimas assaltadas pelos 3 oficialismos. Será uma Revolução Francesa planetária, que já está em marcha, da qual o ano de 1968 foi apenas um prenúncio que estamos celebrando este ano também. E depois, como será reorganizada a convivência dos 3 subgrupos com suas diferenças? Primeiro, é preciso descartar a crença ingênua na igualdade social ou anulação das diferenças, pois a própria natureza avança pelo esforço de diferenciação, superação e hierarquização, mas não com as diabólicas diferenças criadas pelo poder econômico livre e absoluto, como agora. Não se pode desapropriar todo mundo, nem negar que um maior esforço e um melhor desempenho sejam mais recompensados. O que se pode é reduzir as diferenças entre níveis ou classes dos subgrupos, pela imposição do proporcionalismo ou justiça triuna proporcional, já que os subgrupos oficiais de cima não dão a mínima para a ética e a justiça social, porque só pensam em depredar ao máximo seus cidadãos, seus trabalhadores, seus fiéis e todo o ecossistema. A nova proposta de justiça social tem que ser pós-capitalista, pós-socialista, pós-sacral, tirando as lições convenientes de suas contribuições, falhas e injustiças históricas, tanto do capitalismo como do socialismo, das teocracias e suas respectivas revoluções, dando graças e a Deus aos seus inspiradores. A proposta com metodologia, linguagem, Revolução Francesa Mundial e reorganização social proporcionalista está no Manifesto da Proporcionalidade e o Manifesto pela Governança Planetária, nesses endereços do Google Books. Em agradecimento a todos os que nos antecederam na luta pela justiça social, queremos revelar aqui a nossa emoção e dizer que estaremos lutando por mais justiça social com o lema chamado Por um Mundo Mais Proporcional, com informação verdadeira, justiça triádica e dinheiro para todos. Assim seja.